Boa noite a todos, aos internautas que nos assistem. Então, o tema da nossa palestra é sobre desvinculações difíceis. Nós já começamos até no pergunta e respostas a abordar um pouco, mas o que nós temos que refletir? Primeiro, é sobre o nosso estado de consciência. A maior prisão que pode nos conter chama-se consciência. O livro Céu e Inferno, ele nos traz de forma muito clara que céu e inferno é um estado de consciência. Nós podemos estar aqui no plano terreno, encarnados, em lugares mais bonitos que nós possamos imaginar, junto das pessoas que nós mais gostamos, e estarmos no inferno, dependendo de como estão as nossas consciências. Assim como também nós podemos estar aqui em lugares, como por exemplo, nós podemos estar no meio de uma guerra, no meio de um conflito, podemos estar junto de pessoas que estão passando por momentos muito dolorosos, de muito sofrimento, e estarmos experimentando um estado de céu. Então, o maior cárcere que pode existir para nós chama-se consciência. Então, o que as nossas consciências elas passam a projetar, isso se emana para o universo e converge para nós, num estado de sintonia vibratória. Se nós entramos no estado vibratório inferior, continuamente nós estaremos em sintonia com as regiões vibratórias inferiores. E isso sempre nos leva a um estado de sofrimento e de eterna luta contra nós mesmos. Assim como se nós experimentamos manter uma vibração elevada, nós conseguimos entrar em sintonia com a espiritualidade de luz e assim também conseguimos manter os nossos padrões vibratórios mais equilibrados e estarmos experimentando um estado de felicidade. Então, aquilo que nós projetamos para nós, a partir das nossas experiências, das nossas vivências terrenas, a espiritualidade nos alerta muito para que, na ânsia de nós tentarmos aprender, tentarmos vencer as nossas dificuldades, os nossos desvios, nós, muitas das vezes, nos tornamos juízes muito implacáveis contra nós mesmos. Nós, em várias situações, conseguimos perdoar, acolher os outros nas suas imperfeições, nas suas dificuldades, mas quando se trata conosco, nós somos juízes implacáveis. Os menores erros que nós possamos cometer, nós já entramos num estado mental de cobrança e até de desistência de nós mesmos, porque nós já nos damos por vencido a partir do primeiro erro. E isso, dependendo do contexto desse erro, nós temos dois caminhos a seguir. Quando nós erramos, nós podemos, através daquele erro, fazer com que ele se torne um divisor de águas nas nossas vidas. E aquele erro ser um agente de transformação para nós, fazendo com que nós, assim, nos dediquemos a nos tornarmos seres cada vez melhores, a fazermos o melhor que nós podemos fazer e esse erro ele se torna, então, algo que vem a nos lapidar, a nos transformar para evoluir. Ou, mediante um erro, nós podemos nos aprisionar, nos fechar, nos endurecer e nos tornarmos seres sem luz, amargos, espíritos endurecidos. Então, dois caminhos a seguir: ou nos transformarmos, ou ali nos destruirmos. Então,
Um erro, ele pode ser um divisor de água nas nossas vidas. Nós temos exemplos, o próprio livro Paulo e Estevão traz claramente para nós a história de Saulo, depois vira Paulo, que foi um perseguidor dos cristãos, que cometeu as maiores atrocidades. E o dia que ele encontra com Jesus, aquilo para ele causa uma transformação tamanha, que ele tem até uma cegueira, né? Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele perseguia os cristãos, os que estavam seguindo as palavras do Cristo e querendo se transformar. Ele, se for olhar para trás, todas as atrocidades que ele tinha cometido, que não foram poucas, ele poderia ali, a partir dele experimentar e ser tocado pelo Cristo, tocado no seu íntimo, no seu coração, e olhado para isso e pensado: eu não tenho mais jeito, eu sou uma alma perdida, e entrado no estado de sofrimento e desistido até da própria existência, se transformado um espírito sem luz. Mas o que ele faz? Ele se transforma, segue os ensinamentos do Cristo de tamanha forma, propaga os ensinamentos do Cristo, que ele passa também por várias dificuldades, por vários sofrimentos, e ao desencarnar, ele consegue sair como um espírito vitorioso, porque ele decidiu, por mais que tenha errado, fazer um novo começo e ter um final diferente. Não é assim? E aí a gente vai pensando, como que nós, as desvinculações difíceis, o que hoje nós aqui conseguimos, se chegar agora e falar assim: vocês vão desencarnar agora, o que vier na sua cabeça neste momento, que você pensou aí, seja por um breve momento: mas eu não posso desencarnar agora porque eu tenho um filho pequeno, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma conta para pagar, né? Uma vez eu falei isso aí, uma senhora brincou, ela falou assim: eu posso estar com a panela no fogo, né? Eu fico com medo, às vezes, quando eu estou com a panela de pressão ligada, e de eu passar mal e morrer e a panela ficar lá. Eu falei: mas se ela explodir, você já vai estar morta mesmo, né? Não tem problema. Mas vocês observam que coisas pequenas nos prendem. Se falasse assim: olha, vocês, neste momento, então, todos vão desencarnar agora, quem conseguiria falar com toda a sinceridade que está pronto para ir, sem olhar para trás? A desvinculação de cada um que está aqui será fácil. O que nos aprisionaria aqui? Até o amor nos aprisiona aqui. Nós, pelo fato de amar ou de sermos amados, nós somos aprisionados. Olha, um relato, né, de uma mãe que desencarnou, os filhos todos adultos, mas uma filha, ela não aceitava o desencarne da mãe e começou a entrar num estado de entristecimento, de dor, angústia e de pensar até em provocar o próprio desencarne através do suicídio, pensando que assim iria se reunir a mãe, a qual tanto amava e desejaria ficar com ela. Esta mãe se manifesta dizendo para essa filha que o que um pai ou uma mãe não faz na vida pela felicidade de um filho. E ela, então, assim dirige à filha que: olha, com o meu desencarne, que eu finalizei a minha caminhada, a minha tarefa, isso se tornar o motivo para você desistir da sua vida, a qual eu tanto lutei, a qual eu tanto cuidei,
para você ter e usufruí-la e ser feliz. Você vai me honrar com a morte? Além de que essa morte provocada, o estado vibratório não permitirá que ela se una a essa mãe. Porque o estado mental, o estado vibracional é totalmente diferente. Então essa mãe pede para que se honre a minha vida, vivendo plenamente a sua vida pela qual eu tanto lutei. Então, nós vamos entendendo algumas questões que trazem para nós o porquê desses processos e porquê das desvinculações difíceis. E são processos que refletem ainda traços inferiores nossos de apego, sentimentos inferiores, porque o amor é algo que liberta. Se você ama, você quer o melhor para o outro. Como eu posso falar que, por meu amor, eu quero que um pai, ou uma mãe, ou um filho, ou um irmão, fique preso num sofrimento na cama, no estado vegetativo, mesmo sabendo que já terminou o seu processo e que ele está desencarnando. E aí, pelo meu amor, isso não é amor, isso é egoísmo. Eu quero prendê-lo nas dores do sofrimento terreno só para eu falar que eu tenho ele aqui. Então, quais são esses processos, né, que nós temos dessas desvinculações difíceis? E é isso que nos acompanhará no nosso processo ao retornarmos para a verdadeira vida, que é a espiritual. Nós vivemos a vida terrena e esquecemos, pensamos que esta vida terrena, que é a vida de fato, nós estamos todos aqui de passagem. A nossa verdadeira pátria é a espiritual. Então, nós temos que fazer, sim, este questionamento para nós de que hoje pode ser o último dia. Não interessa a sua idade, se é novo, se é velho, se é criança, se é adolescente, se está saudável, se está doente, se está feliz, se vai casar, se está solteiro. Hoje pode sim ser o último dia. E nós levamos da vida a vida que a gente leva. E como cada um está levando a própria vida? Apegados a questões materialistas, a sentimentos inferiores, a questões que não valem nada. Eu gostava muito da minha avó, que ela, sempre quando a gente falava para ela que a gente estava preocupado com algo, sentindo algo, ela falava assim, o que vale isso daqui a 10 anos? Se você pensar hoje, 10 anos atrás, o que você estava preocupado, o que você estava angustiado, realmente é uma verdadeira filosofia isso, né? Mostrar para a gente que nós não devemos colocar mais sofrimento e dor nas situações que elas realmente tenham aquilo. E pensar, né, a fala de Santo Agostinho, na vida tudo passa, as dores passam, as alegrias também. Então, nada é eterno. É lógico que quando nós estamos vivenciando, enfrentando algo, aquilo parece uma eternidade. Mas nós devemos focar e tentar olhar para as situações de dor e sofrimento e pensar nelas, o que isso tem para me ensinar? Porque nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Por que está passando isso? Olha como que a vida é interessante. Às vezes nós estamos passando por um problema que outra pessoa está passando da mesma forma, para o mesmo problema, mas ela está enfrentando de outra forma. E eu estou enfrentando de outra forma. O que tem de diferente aí?
É o meu estado mental, o meu estado espiritual. E a espiritualidade nos alerta sempre para que as provas e as expiações terão a durabilidade necessária para você tirar o aprendizado que você necessita. Eu já tenho essa filosofia na minha vida. Quando estou passando por uma prova, uma expiação, eu já sento, faço minhas orações e começo a meditar. O que isso tem para me ensinar? O que isso está querendo me ensinar? E aí, na hora que eu penso que eu acho que eu entendi o que está querendo me ensinar, às vezes eu até falo assim, ó, já entendi, pode acabar, já, né? Já entendi, não precisa arrastar muito tempo. Porque nós estamos com provas aí que estão vindo de várias reencarnações anteriores, porque até agora a gente não caiu a ficha. Por que muitas das vezes, até nessa vida nossa mesma, dessa existência nossa, se nós olharmos para trás, porque existem coisas que têm um padrão que vai se repetindo sempre. Tem uma coisa que sempre acontece. Ah, no relacionamento tal aconteceu desta forma. Ah, não, mas aí mudei, terminei, arrumei outra pessoa, de novo. Ah, no relacionamento do trabalho com as pessoas, também. No relacionamento da família, também. Ué, mas tem uma coisa aí que está querendo te chamar atenção para algo. Principalmente algo em você mesmo. Porque muitas das vezes você vai observar e vai achar que o problema está nos outros, mas se você olhar friamente para você, você vai entender que o problema é você mesmo. Então é você que tem que mudar, você que tem que transformar. E nós temos várias situações, né, de desvinculações difíceis que a espiritualidade vai trazendo para nós nas obras. No livro Obreiros da Vida Eterna, que foi editado pelo André Luiz, né, pela psicografia do Chico Xavier, ele traz um caso de um senhor católico, praticante, aquele que se dedicou muito à religião, porque ele, dentro de si, desde novo, ele tinha essa intuição de que ele queria desta vez acertar, ele queria seguir o certo e fazer o bem. Casou-se e trabalhava, e todo o tempo que tinha se dedicava às práticas religiosas, à prática da caridade, à prática de ajudar o outro, de ajudar os doentes, os necessitados. Um exemplo para todo mundo. No decorrer da sua vida matrimonial, a sua esposa, então, decide se separar dele. Todo mundo olha e fala, gente, mulher está largando um homem desse, né? O genro que toda sogra gostaria de ter, não é isso? Ela se separa dele. E aí o tempo se transcorre e ele chega acometido por uma doença, está num estágio terminal, e aí estava no hospital acamado aquela situação cadavérica, que isso a gente acompanha muitas vezes, né? No hospital, pacientes que estão em situações assim que toda a equipe fala, gente, não tem jeito de ter vida ali mais não. O que está prendendo essa pessoa? Eu vou muito nos hospitais com os alunos e os profissionais até me conhecem, a gente já até trabalha isso. Quando tem um lá, eles falam assim, ô Charles, vai lá ver que fulano não quer ir, meu filho. Que a pessoa está lá, não tem condição física mais. O corpo cheio de feridas, caquético, os órgãos todos já não tem função renal mais, já está... E não vai. E ele ficou assim. E os amigos aí ficavam até no fundo um pouco revoltados, porque falavam assim, gente, como que uma pessoa boa dessa está sofrendo desse jeito? E tem um monte aí que não é bom e está vendendo saúde, né? Nós todos conhecemos. E fazemos julgamento, né? Vocês já ouviram muito isso quando morre?
Alguém, nossa, fulano era tão bom. Os bons morrem cedo e os maus ficam aí. Aí eu já brinco, eu falo assim, é Deus insistindo para ver se, ó, filho, estou te dando mais tempo, saúde, para ver se até o último minuto você vai dar jeito. O outro já conseguiu, já pode ir, né? E esse senhor lá preso a esse sofrimento todo. E vem, aí o André Luiz relata o outro lado, espiritual. Por que que ele está preso nessa situação? Porque ele está numa desvinculação difícil. Ele, agora, no final da vida, ele viu que ele sempre esteve para os outros, ajudando os outros, mas deixou de ajudar quem mais precisava e quem era de maior sua responsabilidade, que era a esposa, que o abandonou pela carência, pela solidão e por se sentir desprovida da atenção e do cuidado que tinha que dividir tanto com os outros. Aí é uma reflexão, nós temos que pensar assim, temos que ajudar os outros, temos que ser caridosos, mas temos que começar primeiro conosco, a oração do Pai Nosso, né? Venha ao nosso, vosso reino. E depois nós temos que primeiro matar a sede de quem está à nossa volta. Nós falamos até que anteriormente dos laços consanguíneos e dos laços espirituais. O que adianta nós desprovermos os nossos familiares, que são as nossas responsabilidades kármicas diretas, e irmos matar a sede e a fome de quem está de fora. Quando eu falo a sede e a fome, eu não estou nem falando da sede material, a fome material. É espiritual. E aí, até quando também isso nós não fazemos por fuga? Porque as provas diretas, elas são difíceis, elas são desconfortáveis. Tanto que nós já nascemos com os laços consanguíneos, não foi por acaso. Ali que estão as nossas diferenças, os nossos resgates. Então é muito mais fácil eu estar lá na frente ajudando desconhecidos, porque ali eu tenho até um pouquinho de narcisismo, né? De falar assim, como eu sou bom. Estou com essas pessoas aqui que precisam de mim. Mas e os meus compromissos primários lá? Então nós temos que satisfazer os compromissos primários e também irmos ao encontro dos que sofrem. E ele lá apegado a isso, e não conseguir desencarnar porque na prisão mental dele, ele pedia para que trouxessem a esposa porque ele queria pedir perdão a ela. Aí o André Luiz, né, ainda muito afoito, vai vir, né, para a equipe de desencarne e fala assim, então tá fácil. Vamos trazer, onde está a esposa, a ex-esposa? Aí virou para ele e fala, no umbral, ela já desencarnou. Aí o André Luiz fica desanimado, né? Fala, nossa, mas que situação, né? Porque, como que a gente vai trazer? Aí eles falaram, não, mas a gente vai conseguir. Mesmo ela estando num estado de desequilíbrio, nós vamos conseguir trazê-la. Por quê? Nós vamos conseguir matar 2 coelhos com uma cajadada só. A esposa, depois que se separou, teve um outro relacionamento, sofreu muito, teve uma doença terminal e foi até o final com um arrependimento dela ter abandonado ele. Ele preso ali por um arrependimento de ter sentido abandonado ela e ela com o sentimento de ter abandonado ele. E os dois presos. Então nós vamos conseguir trazer ela para, ao encontro dele, ela conseguir sair deste estado mental que ela está, ela conseguir se desvincular e
ele também. E aí ele lá naquela situação trazem ela, um espírito muito sofrido, muito desorganizado. E aí a espiritualidade estava ali, a equipe, né, espiritual consegue plasmar fluidos para ela, ela consegue ter um lapso de consciência e, ao mesmo tempo, também plasmam fluidos para ele. Aí você já viram aquele momento que a pessoa... todo mundo fala assim, vai morrer agora. Aí a pessoa dá uma melhorada assim e fala assim, nó, você fala, que é isso, gente? Fulano, a gente fala que melhorou para morrer. E aí ele cai nesse estado de uma certa melhora e entra num estado de sono, e aí eles conseguem desdobrá-lo, e aí ele consegue encontrar com ela. Encontra os dois. Ele quer pedir perdão para ela de tê-lo abandonado, e ela quer pedir perdão para ele de tê-lo abandonado. Ela fica feliz por saber que ele a perdoa. Ao mesmo tempo, ela já começa a recobrar, porque ela se desvincula daquilo, porque aquilo estava sendo uma âncora que estava prendendo ela nas vibrações inferiores. Ela se desvincula daquilo e abre-se um portal de luz e ela sobe. Cantou para subir. Aí todo mundo ficou, agora ele, né? Ele ainda continua se prendendo. Aí o corpo físico não sustenta mais, ele desencarna. Mesmo ela tendo vindo, a fala dele para ela a libertou, mas a fala dela para ele não lhe libertou, porque ele é um juiz tão algoz para si mesmo. Por isso que fala, quando desencarnar, a gente não vai ter Deus, todo Pai grandioso, julgando à direita passa os bons, à esquerda, não vamos falar nem os lados, né? Desse lado passa, do outro passa, né? Porque hoje está difícil falar de direita e esquerda, né? Passa desse lado os bons, ou dos outros mais ou menos. E aí, não vai. Somos nós mesmos. E quantas vezes nós, nas situações, continuamos nos penalizando e não conseguimos desvincular. É um processo de auto-obsessão. É uma das piores desvinculações que a gente pode enfrentar. E aí nós vamos correndo e tendo outras passagens, né, que mostram como são essas desvinculações e como as nossas projeções mentais elas podem ocorrer. O Chico Xavier eles contam um caso de uma mãe que o filho desencarnou jovem. O filho cometeu suicídio, se desencarnou jovem. E essa mãe entrou num grau de sofrimento tão grande, porque até quando ela ia buscar na religião, na fé, algo para sustentá-la, algo para satisfazer, né, para dar um amparo ali, até na situação do próprio filho, todas traziam de que suicida entra num estado de sofrimento, que não se consegue ser ajudado. Era mais uma dor para essa mãe, que viu o filho sofrer tanto por um estado depressivo, e o suicida, a gente tem que sempre pontuar, ele não está querendo matar o corpo, a vida do corpo, ele está querendo acabar com o sofrimento que ele está vivendo. Ele pensa que, pondo fim à vida do corpo físico, aquela dor, aquele sofrimento vai se extinguir. Só que nós sabemos que o espírito é eterno. A morte do corpo físico não finaliza. O que nós estamos alimentando na nossa consciência, nos nossos sentimentos, seguirá conosco após nós despojarmos do corpo físico. E ela, já sem esperança nenhuma, ela vai na casa da prece, aonde o Chico Xavier atendia, geralmente mais de 1000 pessoas por noite, né? Dava volta no quarteirão.
Quem conhece lá sabe que é uma casinha bem simples, pequena, né? E as pessoas ficavam a multidão rodeada, e as pessoas na janela, e dentro da sala uma mesinha com o Chico Xavier e outros médios dando suporte. E ele trabalhando ali a noite inteira, trazendo consolo para as famílias. Essa mãe chegou lá por volta, o Chico Xavier começava a trabalhar lá pelas 8 horas da noite. Ela chegou lá 8 horas da manhã. Ficou lá na fila. Até 8 horas da noite. Ela era a primeira ficha, foi assim que a espiritualidade a denominou. Que geralmente as pessoas ficavam, os que ficavam primeiro tinham oportunidade, né? O Chico sempre tentava conversar, ou acolher, ou nem que seja pegar na mão de cada uma das pessoas que fossem lá e beijar a mão. No final da noite, a boca dele estava sangrando de tanto ele beijar a mão das pessoas. Porque era uma forma dele demonstrar para as pessoas, como ele mesmo dizia, que se tirasse, que ele era o cisco, que o Fran, eles colocaram isso a mais. Tira o Francisco, que sobra só o cisco, que ele era um cisco. Ele nunca quis se colocar acima de ninguém. E essa mãe, com esse sofrimento da mãe, ficou ali, e até as pessoas foram chegando, conversando, e ela falando da dor dela, da perda do filho, as pessoas já desmotivavam e falavam, mas você não vai receber uma mensagem do seu filho. Ainda mais se desencarnou para o suicídio, né? Ele não tem condições. Aí ela falava, não, mas eu quero estar aqui só para eu fazer uma pergunta para o Chico Xavier. Aí, no decorrer, chegou outra mãe que tinha perdido 2 filhos num acidente de carro. Num sofrimento muito maior. Esta mãe que estava lá, já era a hora de começar a reunião. Chegou essa mãe desequilibrada, sofrendo. Ela se compadeceu tanto dessa outra mãe, ela estava numa dificuldade, numa desvinculação impossível, né? Que é a perda de um filho, ainda mais pela via do suicídio. Que nesse momento ela conseguiu sair da dor dela e falou com essa outra mãe que não seria atendida, que não daria, pode ficar no meu lugar. Saiu e voltou para casa. Começou as reuniões e nas psicografias. Até que teve, entre o intervalo de uma psicografia e a outra, o Chico Xavier pegou um endereço que ele tinha acabado de psicografar, que o Emmanuel tinha passado para ele, e pediu aos trabalhadores da casa, vão neste endereço e traga esta senhora o mais rápido possível. Todo mundo ficou surpreso, né? Porque falou assim, mas isso nunca aconteceu, ir no endereço buscar uma pessoa. Chegaram lá, ela atendeu, era o endereço da senhora. Ela atendeu, ficou muito surpresa, falou assim, mas eu não deixei endereço nenhum, eu fiquei lá para ser atendida, mas eu dei o meu lugar para uma outra mãe. Aí eles falaram, pedido do Emmanuel, através do Chico Xavier, quer que você venha conosco. Ela foi. Chegando lá, a carta era do filho, que psicografou para ela. E começa falando, mãe, eu não estou bem. Estou numa região ao qual eu me cobro, eu estou no estado de sofrimento. Mas por um lapso de momento, veio sobre mim uma luz tão grande e eu consegui perceber os trabalhadores do Cristo e eles me trouxeram até aqui. E escrevem para mim, pois eu não tenho condição.
mas para dizer que, graças ao seu movimento de compaixão, a você ter sido a primeira ficha, eu mesmo não tendo, neste momento, eu não aceitando e não entendendo esta ajuda, eu estou sendo resgatado. E aí é o caso da senhora da primeira ficha, que também há situações que nós podemos estar tendo dificuldade de desvincular, eu ou outro não conseguir também desvincular da gente, mas dependendo dos nossos movimentos, dos nossos atos, nós conseguimos nos ajudar e ajudar o outro. A Zilda Rossim é outra mãe também, que ela escreveu um livro que chama Perdas de Entes Queridos, que ela vivenciou a perda dos 2 filhos em um acidente de carro. Se são as mesmas personagens, eu vou deixar para vocês tentarem descobrir, né, da primeira ficha e a que perdeu os 2 filhos no acidente de carro. Ela começou a entrar num estado de loucura, porque ela não aceitava ter perdido os 2 filhos. E ela, na casa dela, ela começou a registrar vultos. Ela ouviu o filho dela mais velho chamando. Ela, quando ia dormir, ela sentia um acariciar no cabelo. E ela começou, e ela era católica e não acreditava na reencarnação e também não acreditava, né, que após a morte, que a vida continua no plano espiritual. Que para os católicos, quem desencarna aguarda a ressurreição. Não é assim? E ela começa a relatar isso para o esposo e começa a ficar muito inquieta, e todos estavam então pensando que se tratava de quê? De um estado de loucura, que ela estava enlouquecendo em detrimento da morte dos filhos. E ela relatando a todo momento: eu estou vendo, o meu filho mais velho está aqui, ele tem me falado que o mais novo também está preso aqui. E as pessoas não entendiam. Até que chega um dia, ela estava num desequilíbrio tão grande que ela, o marido e os outros familiares fazem uma intervenção, né? Eles vão até ela e falam: olha, hoje nós vamos levar você para uma internação, numa clínica psiquiátrica, porque o luto está te deixando, né, no desequilíbrio, no sofrimento muito grande. E aí ela faz só o último pedido, ela fala com o marido: olha, tá, eu aceito com uma condição. Você vai comigo, vai me levar lá na Casa da Prece, no Chico Xavier. Eu quero ir lá. Depois de eu ir lá, eu aceito a internação, eu vou tratar, mas eu quero ir lá. Ele, não entendendo muito bem isso, ele vai então e fala: então vamos lá, se for para fazer o bem para você, que mal tem, né? Nós vamos e depois nós vamos seguir para o tratamento. Ele vai com ela, ela fica, e sem ter tido contato nenhum, sem falar nada, no decorrer dos trabalhos da noite, sai uma psicografia do filho mais velho, relatando primeiro para o pai que a mãe precisa muito dele, mas que ela não está louca, que realmente eles desencarnaram, que ele e o irmão tinham programado esse desencarne, porque numa encarnação anterior eles eram saqueadores, vinham as carruagens na estrada, eles fechavam a estrada, roubavam as pessoas e lançavam as carruagens com as pessoas dentro no precipício abaixo para não ter testemunha nenhuma.
E eles vieram com essa dívida, né, muito alta, que, com eles mesmos, de todo o mal que eles fizeram. E assim, eles tinham previsto, nesta encarnação, virem, aprenderem e desencarnarem precocemente através de um acidente de carro. E que essa mãe, na encarnação anterior, ela tinha sido um doutor da lei que ficava de conchavo com eles e não os prendia, né? E eles continuavam, ela era conivente com as atrocidades. E ela aceitou orar vir, e o marido veio para ajudar os três. Geralmente eles falam que tem 3 para 1, né, na família, né? 3 ruim para 1 mais ou menos. Um mais ou menos tenta ajudar um pouco. E aí trouxe todos os detalhes para ela, desse resgate, desse aprendizado. E a surpresa foi tamanha desse pai que aí eles entenderam. E para ela também, quando fez sentido, ela conseguiu desvincular. Porque nós também, muitas vezes as desvinculações difíceis são porque nós não conseguimos achar uma lógica, uma razão. E muitas vezes a nossa mente ela é muito racional. Enquanto ela não consegue se apegar em algo, materializar algo, ela não consegue dar sequência. E aí, a partir daí, ela escreveu o livro, né, que é um livro muito bacana, que é Perdas de Entes Queridos, que ela vai relatar a história disso, do desencarne dos filhos, e até dessa experiência que ela teve. Então, nós vamos vendo que são N situações que nos prendem, das mais pequenas até as mais complexas, que envolvem, né, questões de outras encarnações, ou dessas mesmas. E aí a espiritualidade fala assim, olha, mesmo que haja questões vindouras, né, de outros tempos, você também tem que olhar para esta encarnação e ver o que você está fazendo e ao que você está vinculando. Porque, como eu disse, os sentimentos inferiores, o apego demasiado à matéria, a vaidade, orgulho, a inveja, isso tudo são prisões que nós podemos cultivar para nós mesmos e termos a dificuldade de desvincular. Quantas vezes nós, né, nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos afetivos, amorosos, não aceita que o outro não deseja mais. Quantas vezes nós vemos aí a quantidade de feminicídios, né, porque o companheiro não aceita que a companheira não quer mais o relacionamento, ou até também, né, de autoextermínio mesmo, porque a pessoa ela não aceita que o outro não quer mais. Qual é o tipo de vinculação afetiva essa? O amor é algo que liberta. Nós temos que fazer a nossa parte, cuidar do outro, mas a nossa vinculação ela tem que ser pelo afeto, pelo amor. Ela tem que ser leve. Ela tem que ser, da mesma forma, um passarinho livre, que esse passarinho ele tem a oportunidade de estar em qualquer lugar, mas ele escolhe estar cantando na janela do seu quarto. Agora, você estar com alguém porque o seu amor é algo que aprisiona, que condena, que subjuga, que manipula o outro, é o mesmo que você falar que tem um canto de um passarinho que está preso numa gaiola, mas é um canto de alegria ou de sofrimento que está ali, né, do seu lado. Então, para nós irmos finalizando aqui, só um último caso, eu acho que através das histórias elas trazem muito aprendizado. Teve um desastre de avião que desencarnaram 202 pessoas. E foi uma morte repentina.
Não é? Porque quando o avião caiu, na hora que ele estava caindo, as pessoas já começam a se desfalecer e quando se colide no solo, pronto, um desencarne em questões de segundos. O piloto, né, tentando fazer todas as manobras para salvar, tentando fazer tudo aquilo ali, não conseguiu. Quando, ao desencarne, dessas 202 pessoas, todos esses, eles começaram a parabenizar o piloto, porque ele foi um herói, porque as manobras que ele tinha feito tinha salvado todos. Aí a gente, quando isso for, saber que não foi bem assim, né? Foi salvo, mas o avião caiu numa região de mata muito densa e começaram a aparecer índios ajudando as pessoas que estavam ali. E elas acreditando que tinha alguma tribo indígena ali, que eles estavam vindo, né, eles viram o desastre, estavam ali ajudando eles. E acolhendo, né, eles aceitando todo esse acolhimento. Dos 202, somente 18 que não aceitaram. À medida que esses índios iam resgatando, orientando, esses espíritos que tinham desencarnado iam desaparecendo. 18 começaram a registrar presenças sombrias e das trevas. E a entrar num estado de entorpecimento mental, de confusão mental, e a começar a vagar pela mata junto dessas presenças inferiores. E aí é questionado pela espiritualidade. O que aconteceu? Essas pessoas sofreram na queda? Pelo merecimento delas. Elas não sentiram desencarne. Os que começaram a sofrer e sentir a partir do momento que tomaram consciência do acidente que tinham desencarnado, eram espíritos encarnados, agora desencarnados, que estavam em padrões vibratórios inferiores. Estavam presos, vinculados a conflitos, a traumas, a remorsos, a rancores que eles carregavam da própria existência, que os levaram então ao quê? A começarem a serem envolvidos no estado de dor, de sofrimento. Os que foram resgatados, eles, de acordo com o estado mental deles, vibratório, eles não perceberam o desencarne, foram resgatados, até por merecimento, para ao irem retomando a consciência pouco a pouco, não entrarem em sintonia com os momentos finais do acidente e com a dor e o sofrimento do desencarne, e seguiram leves para a luz. Os outros, pouco a pouco, foram defiando e experimentando, relembrando cada segundo do desencarne e até o momento do impacto, até o corpo físico sendo esmagado, triturado, né? Ali destruído. E, além disso, começaram a adentrar as regiões umbralinas, né? Inferiores. Quem eram os índios? A espiritualidade de resgate de luz, ela é tão cuidadosa, e ela, quando é do nosso merecimento principalmente, eles se apresentaram como figuras indígenas para que eles não despertassem repentinamente, não questionassem, não entendessem, para eles não entrarem na sintonia e registrar o sofrimento final. E aí eles apresentaram, não, nós estamos aqui, nós estamos ali na Oca, perto ali do rio,
Porque aí, quando eles foram tomando a consciência de uma forma bem mais leve, todos os 202 tiveram oportunidade. Qual foi a diferença dos 18 que não seguiram? O estado mental e afetivo que eles carregavam. Então, para a gente finalizar, nós temos que viver cada dia como se fosse o último, que pode ser mesmo. E estarmos prontos, desvinculados, com as coisas organizadas e as malas arrumadas. Para quando ser chamado, a gente ir sem dor e sem sofrimento, né? Só cantar para subir, como diz aí, né, as religiões, e a gente ser feliz. Então, agradecer a oportunidade, né? Nosso tempo terminou e até a próxima.